1º a.C., Roma já é uma república há 400 anos. Um império sem um imperador. Ela tem um senado, oficiais eleitos e leis escritas. E no topo da sociedade, uma elite de homens poderosos, todos iguais, mas competindo entre si, obcecados por fama e glória. Sua ambição é o motor que move o Estado. Os romanos entendem que as conquistas e recompensas individuais podem ser um incentivo poderoso. E a grandeza de Roma depende de incentivar grandes homens para que realizem grandes feitos. Para conquistar honra e prestígio pessoal, esses homens poderosos expandem as fronteiras do império e ampliam a cidade. O único perigo é que um dia algum deles se torne forte demais. É um equilíbrio muito delicado, que os romanos conseguem manter por séculos, incrivelmente. Mas ele começa a desmoronar. Em 44 a.C., Júlio César tornou-se o maior destes grandes homens. Ele leva todos os ideais que a República sempre encorajou ao seu limite máximo. E suas ações levarão ao fim da República. Júlio César reconhece que está vivendo numa época em que as regras antigas estão prestes a mudar. Então ele está disposto a dar uma série de passos que levarão à guerra civil, que abalarão o sistema e que custarão sua vida. Não resta ninguém para se opor a ele. César usou manobras políticas e assassinatos para se tornar ditador. Ele é o homem mais poderoso de Roma. O homem mais poderoso que o mundo já conheceu. Isso é motivo bastante para fazer de César um homem marcado. Há pessoas que farão de tudo para impedi-lo. Eles conspiram muito cuidadosamente. O evento inteiro tem que ser muito bem coreografado. No entanto, termina em completa selvageria. Ele morre no chão do Senado após ser esfaqueado 23 vezes. A jornada até este dia 15, os idos de março, começou 450 anos antes. Foi quando a aristocracia também agiu contra um ditador. Ela se uniu para exilar o próprio rei. Foi como nasceu a República Romana. O último rei é um tirano. E ele é deposto. E então, a partir do seu exílio, os romanos decidem com firmeza que nunca mais vão ser governados por um único homem. Sua palavra para rei, Rex, se torna um alvo de ódio absoluto. Ao longo da era republicana, esta revolta é celebrada. Seu líder torna-se uma figura lendária, cujo nome é ostentado com orgulho por seus descendentes. Entre eles, um dos amigos mais próximos de César. O nome é Brutus. Ele é uma pessoa extremamente importante. Brutus é o símbolo da natureza, o símbolo das bases da origem da República e das instituições republicanas. História, tradição e, acima de tudo, família. Roma deposita um valor enorme nessas coisas. Seus guardiões auto-intitulados são os patriarcas de clãs antigos. São eles que realmente governam a cidade. Essa é a Casa dos Grifos. Na época de César, um dos homens mais poderosos de Roma morava aqui. Quem quer que entrasse numa sala como essa para conversar ou para negociar com o mestre da casa se encontraria num lugar incrivelmente luxuoso. Era aqui que as pessoas vinham pedir favores. Elas pediam empréstimos, pediam ajuda. Em troca, elas honravam o homem que vivia aqui. Em reuniões particulares, em ambientes suntuosos como esse, o futuro da República foi traçado. É um mundo tribal e implacável, no qual a violência é apenas mais uma ferramenta política. Talvez faça sentido pensar nas facções aristocráticas da República Romana funcionando quase como famílias mafiosas. Aos que recebiam poder do sistema de governo republicano, tinham a oportunidade de acumular legiões, riquezas e influência muito além dos maiores sonhos ou pesadelos,
dos fundadores originais do Estado. Juntos, eles definem alianças políticas, concessões comerciais e comandos militares. E da mesma forma que a máfia segue regras, a aristocracia romana também segue. Idealmente, na República Romana, nenhum dos homens deve ofuscar os demais. Há uma tensão constante na história romana. É preciso encorajar grandes homens a fazer grandes coisas, mas impor limites, para não irem longe demais. Os romanos da época de César ainda se lembram de quando o sistema falhou. 40 anos antes, eles viveram sob uma ditadura cruel. Um general chamado Sula havia tomado o poder. Sula vence uma guerra civil sangrenta e anuncia em público o nome dos senadores que vão ser mortos e ter suas propriedades confiscadas e vendidas por uma fortuna. Foi nesse mundo que César cresceu. O jovem César perde toda a sua riqueza e é forçado a fugir. Sula, com uma espécie de aceno benevolente, finalmente decide perdoá-lo. Sula era ambicioso e gostava de se arriscar. E provavelmente viu em César algo de si mesmo. Acredita-se que, apesar do perdão a César, ele tenha dito que aquele jovem era muito, muito perigoso. Sula pode ter sido o primeiro a estudar César e enxergar seu potencial. Nos 20 séculos desde então, incontáveis outros tentaram entendê-lo e traçar um perfil claro do homem cujas ações extraordinárias foram bem registradas, mas cujos motivos são, com frequência, misteriosos. Ao estudarmos a carreira de Júlio César, surge um padrão. Ele sugere que a cada triunfo, a cada conquista, ele dá um novo passo rumo à morte. César se tornará uma ameaça à República e um perigo a si mesmo, simplesmente por obter sucesso. O mais impressionante sobre César é o fato de ele ser bom em tudo o que tenta fazer. No início, César segue um caminho bem tradicional. Tudo começa com o domínio de uma habilidade fundamental na vida pública. Ele aprende a falar para as massas. Ele é um orador formidável. Ele atua em tribunais, obtém magistraturas. Quase todas as coisas que ele toca se transformam em ouro. Casos legais são ouvidos no fórum, o centro da vida pública. É aqui, ao ar livre, que as pessoas veem as primeiras atuações de César. Ele tem um sobrenome famoso, mas não herdou as riquezas de sua família. Então ele recorre às armas ao seu dispor, sua inteligência e, acima de tudo, seu charme. Essa é a tribuna de César, e não é à toa que parece um palco. Era dessa plataforma que os oradores romanos se dirigiam ao povo que se reunia aqui. A vida pública em Roma era extremamente pública. Quando Júlio César aparecia numa tribuna como advogado, o julgamento ocorria ali, numa plataforma elevada no meio do fórum. Qualquer cidadão podia parar e ouvir e prestar atenção. E era isso que César queria. Ele tinha que fazer as pessoas pararem. Ele queria ser notado. O resultado do julgamento era bem menos importante do que a fama de César. César conhece seu próprio talento, mas não quer depender apenas disso. Ele decide estudar oratória com os melhores. Mesmo que isso envolva uma viagem de 1.500 quilômetros até a ilha de Rhodes. Este é o tipo de atitude calculada que fará dele um homem temido. No caminho, ele é sequestrado por piratas e feito prisioneiro. Quando os piratas definem o preço do resgate, César se diz insultado e exige que eles peçam mais. Esta é, ao menos, a história que ele contará depois. A história é criada para projetar uma imagem específica para o povo de Roma. Uma espécie de frieza, autoconfiança, arrogância, características profundamente enraizadas no caráter romano. Quando é libertado, ele diz aos piratas que voltará para matá-los. Eles não levam a sério, mas ele cumpre a promessa e crucifica a todos. As execuções constam dos registros históricos.
Para todo o resto, temos apenas a palavra de César. Mas sua versão dos eventos é a que chega às ruas e é a única que importa. É mais do que simples interpretação. Este homem escreve sua própria história. Uma coisa muito clara sobre César é que ele queria ser maior do que sua própria era, mais do que mortal. Tudo o que ele fazia era para a posteridade. Repetidamente, ele tira proveito da adversidade. Quando conquista seu primeiro cargo público, a tradição obriga que organize jogos e os pague de seu próprio bolso. César não tem dinheiro para isso, mas não se deixa abalar. Ele decide patrocinar os maiores jogos jamais vistos. Suas dívidas são enormes, mas ele espera conquistar capital político. O apoio popular implica em cargos mais altos e salários mais altos. Para César, seus fãs são um investimento. Ele é como o dono de um time de futebol, que se dispõe a gastar qualquer quantia para comprar os jogadores mais caros e poder esfregá-los na cara da torcida adversária. No passado, os senadores dividiam o poder entre si. Mas César está fazendo algo diferente. Ele recorre diretamente à massa. A velha guarda mostra preocupação. Seus inimigos no Senado, cientes do que ele estava fazendo, são obrigados a aprovar às pressas leis que limitam a quantia que pode ser gasta com gladiadores. O Senado está certo em ficar apreensivo. Os jogos de 65 a.C. criam um elo entre César e o cidadão comum que jamais será rompido.